Vamos então retomar o nosso estudo do livro Depois da Morte. Vamos entrar agora nós estamos no Mundo Invisível, a terceira parte do livro, e nós estamos no capítulo número 16. Nós fizemos o capítulo 15 no encontro anterior, falando sobre a natureza e a ciência, chegou assim dizinho. E agora nós vamos falar sobre matéria e força, princípio único das coisas. Então só um instantinho aqui. Rapidamente. Só um instantinho. Tá, vamos lá. Então falando agora sobre a matéria e força, o princípio único das coisas. É importante lembrar que quando se fala sobre o mundo físico, que é o que interessa para nós por enquanto, nós temos dentro daqueles três elementos que os espíritos passam para nós, lá no começo do livro dos espíritos, passam naturalmente de um modo bastante genérico, né? Então, três princípios fundamentais. Deus é a essência de tudo. Depois nós temos os princípios inteligentes, nas suas mais variadas graduações evolutivas, e o terceiro, que é a matéria. E é interessante a gente lembrar sempre, estudando a física básica, daquilo que a gente estuda na escola, quando se fala em matéria, nós falamos sobre elementos químicos. Falando em elementos químicos, nós falamos de átomos. Falando de átomos, nós falamos de forças, né? As forças de atração desses elementos. Consequentemente, então, toda a matéria exerce uma força de atração sobre outra matéria. E como a gente estudando um pouquinho sobre astronomia, a gente vê que os astros exercem força de atração uns sobre os outros. Os maiores exercem maior força de atração, os menores normalmente recebem essa força de atração. Então é o que Leon Denis vai trazer para nós aqui, o princípio único das coisas. Vamos aqui seguir o raciocínio de Leon Denis. Ele diz assim: até aqui a matéria só era conhecida sob três estados: sólido, líquido e gasoso. Crookes, o sábio físico inglês, procurando fazer o vácuo em tubos de vidro, descobriu um quarto estado, a que chamou radiante. Os átomos, restituídos à liberdade pela rarefação, entregam-se nesse vácuo relativo. E fala relativo porque é impossível nós fazermos aqui o vácuo absoluto, como acontece no espaço, né? A gente sempre procura criar artificialmente esse ambiente de vácuo. Então, nesse vácuo relativo, há movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência incalculáveis. Inflamam-se e produzem efeitos de luz, radiações elétricas que permitem explicar a maior parte dos fenômenos cósmicos. Até aqui, quando se fala sobre esse estado radiante, como nós comentamos, ele nada mais é do que o plasma, né, que nós criamos artificialmente aqui no nosso ambiente terreno, que o Sol gera naturalmente. Então aqui no nosso planeta nós não temos condições de encontrar um fenômeno que gere o plasma de uma forma natural. Então nós temos, por exemplo, utilizando lâmpadas fluorescentes, as TVs de plasma, né, que já estão saindo do mercado, sendo substituídas por TVs de LED e tudo mais, placas de neon, também a mesma coisa dentro desses ambientes. Essa luminosidade que irradia desses equipamentos, tá, bom trabalho, Miriam, desses equipamentos nada mais é do que o plasma, que é esse estado radiante que William Crookes descobriu lá no comecinho do século XX. Só que, como o Leon Denis coloca para nós, a matéria só era conhecida sob três estados: o sólido, líquido e gasoso, coisa que nós estudamos na escola, esse quarto estado da matéria. Só que, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, a matéria, na verdade, ela se manifesta, se apresenta hoje, ela pode ser encontrada hoje em 7 estados diferentes. Depois eu passo para vocês aqui um link onde vocês podem encontrar, mas nós temos, por exemplo, o sólido, temos o estado líquido, o gasoso, o plasma,
temos o condensado de Bose-Einstein, que é um quinto estado da matéria, que a temperatura fica muito baixa. Depois nós temos aqui o sexto estado da matéria, que é o gás fermiônico. Depois nós temos o superfluido de polaritons. Né? Então temos aqui esses 4 estados, eu vou passar para vocês aqui o link. Isso aqui é mais a título de curiosidade, né? Para a gente perceber que, na verdade, todas essas descobertas, né, todas essas descobertas que foram, que foram desvendadas pela nossa ciência, não quer dizer necessariamente que o homem tenha criado esses estados. Na verdade, quando se faz uma descoberta, como o próprio nome diz, nós descobrimos, nós tiramos uma coberta de cima de alguma coisa que já existe. E isso significa o mérito da nossa ciência, que foi capaz de alcançar esses elementos que estavam até então desconhecidos. E tem muito mais ainda para se conhecer, como a gente já comentou. Nós temos no espaço vários estados de matéria que para nós ainda são enigmas, que estudamos na teoria, mas não temos contato, né? Quando se fala sobre pósitrons, quando se fala sobre matéria escura, esses grandes fenômenos que acontecem no espaço também trazem grandes enigmas para a nossa ciência desvendar, que infelizmente não temos condições de in loco presenciar, a não ser enviando alguns equipamentos para poder testar. Mas isso mostra a evolução que a nossa ciência teve no contato com esses estados da matéria. O bóson de Higgs, que foi, ou pelo menos aquilo que acredita-se ser o bóson de Higgs, porque na verdade o Higgs, que foi o cientista, imaginou que esse bóson existiria, que talvez fosse a menor partícula da matéria. E aí, então, fazendo algumas experiências, eles perceberam que havia um fenômeno dentro das partículas subatômicas que poderia ser entendida como bóson de Higgs. Então, na verdade, assim, não foi descoberto o bóson de Higgs. Aquele fenômeno, eles deduzem que é o bóson de Higgs. E ainda assim, acreditando que essa é a menor partícula da matéria, é a condição que nós temos hoje. Como eu falei para vocês, a física, ou a ciência mais bruta, ela foi se desenvolvendo durante os últimos séculos, desde o século XVI para cá, da astronomia, da química, da física, da própria biologia também. Então, tudo isso foi sendo descoberto. Hoje, a partir do século XX para cá, nós começamos a entrar numa ciência mais refinada. Já não trabalhando mais a parte bruta, mas trabalhando nos detalhes. E são esses detalhes que gradativamente a gente vai tendo contato. Como, por exemplo, no caso da biologia, falando um pouco sobre genética, falando sobre decodificação de genoma, falando sobre estudos de proteínas. Basta a gente pegar, por exemplo, fazendo uma pesquisa sobre as teses de doutorado que são apresentadas hoje nas mais diversas áreas, a gente vê falando de algumas coisas que a gente nem imagina. Ontem eu estava assistindo, por acaso, um documentário que foi, na verdade, um curso que foi apresentado pelo Instituto Butantan daqui de São Paulo, falando sobre os venenos das serpentes, dos aracnídeos e tal. E isso me chamou a atenção, comecei a observar as espécies, o efeito dos venenos, cada tipo de veneno. E eu me deparei com aula com uma doutora nessa área de biologia, que estava falando sobre um componente de uma das serpentes, ou de um tipo de veneno. Eu confesso que eu fiquei durante 7 minutos, eu olhei no relógio isso, 7 minutos tentando entender o que ela estava falando. Porque eram termos, expressões, combinações, que eu falava, meu Deus do céu, ela está falando para quem isso daí? Deve ser uma doutora conversando com doutores, e não uma videoaula que se posta na internet, né? Então a gente vê quantas coisas difíceis, né, nós estamos conseguindo alcançar através do desenvolvimento do conhecimento. E isso dentro do mundo material, dentro do mundo físico. Né, e como a gente conversou no estudo anterior, vai chegar o dia em que a nossa ciência vai começar a se aprofundar também naqueles elementos que não são materiais. Quando o Leon Denis coloca para nós aqui no título a matéria e força, o princípio único das coisas, a gente lembra, né, das 4 principais forças que nós temos hoje aqui no universo, pelo menos as forças conhecidas. Como, por exemplo, a primeira força, são 4 forças que interagem, inclusive, entre si. Nós temos a primeira grande força, a força da gravidade. Newton descobriu isso lá no século XVI, 1700 e alguma coisa, com aquela velha história da maçã. Só que na verdade isso é um mito, né? Não existe nenhuma comprovação, mas supõe-se que
né? Ele estava sentado lendo ali e de repente ele observou uma maçã caindo. Então, como eu sempre comento, para nós que somos simples mortais, a gente vai ver aquela maçã caindo e vai falar, ah tá, uma maçã caiu. No caso de um cientista, de um gênio como ele, a maçã caiu, ele falou assim, tá, a maçã caiu, mas o que fez ela cair? E aí começou a analisar, chegou-se então à conclusão que existe uma força no centro do nosso planeta, ou seja, a massa do nosso planeta atrai um objeto menor, como acontece com a força gravitacional do Sol, entre os planetas que mantêm ali a sua órbita e tudo mais. Então, temos ali a primeira grande força, a força da gravidade. E aí depois começamos a desenvolver fórmulas, cálculos, para compreender a intensidade dessa força, exatamente o que tipo de efeito que ela exerce sobre a matéria. Como a gente já viu também, inclusive, até mesmo a luz, que nada mais é do que uma irradiação de reações químicas que acontecem no espaço, nós temos ali luz que desvia sua trajetória por uma força gravitacional, como foi o caso que a gente conversou no nosso encontro anterior, sobre a matéria escura. A luz, em vez de andar em linha reta, que é uma tendência natural, né, seguindo ali as leis de Newton, a luz fez uma curva. Dá para a gente imaginar uma luz fazendo curva? Pois ela fez. E ela fez exatamente pela força da gravidade. Por causa da força da gravidade. A segunda, nós temos ali a força do eletromagnetismo, que para nós foi uma grande descoberta, a partir da descoberta da eletricidade. Né, que nós tivemos ali Thomas Edison, também um grande gênio da história da humanidade, começou então a estudar a eletricidade. Aquela velha história da pipa que ele tinha, né? Pipa para nós paulistas, né? Depois tinha uma chave pendurada lá na pipa, e de repente ela atraía um raio, etc. e tal. E começou a desenvolver equipamentos e hoje nós temos aqui toda a nossa vida gerando em torno dessas descobertas do eletromagnetismo. Depois tivemos a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Duas forças que têm a mesma categoria, mas têm ali as suas diferenças. Mas a gente viu que a partir da década de 1930, o homem começou a ter contato com essa força nuclear, a partir do momento em que ele começou a estudar o núcleo do átomo. E aí nós tivemos aqui o grande interesse da ciência naquela época, era exatamente descobrir uma arma de destruição em massa. Para prevenir as guerras, porque foi uma prevenção de guerras que teve naquela época, mas que acabou sendo usado depois para concluir uma outra guerra. Deixa eu ver meu som se está em ordem aqui. Tá, meu som está no máximo, tá, pessoal? E aí então tivemos ali a força nuclear. E a partir do estudo da força nuclear, que começou inicialmente estudado para fins militares, depois acabou se transformando para fins pacíficos, tanto na geração de energia como na própria medicina nuclear que nós temos hoje. Então várias outras aplicações foram utilizadas, mas ainda assim uma força muito questionável, um uso muito questionável. A partir daquele acidente que teve no Japão, por causa daquele tsunami, daquele maremoto que aconteceu e tal, aquele vazamento levantou muitas questões para saber exatamente se esse era o meio, se esse era um recurso válido para o nosso uso, analisando exatamente os seus riscos. O benefício nós sabemos, é a geração de energia, mas os riscos compensaria? Por causa do lixo gerado, por causa dos resíduos, por causa dos riscos, dos acidentes? Então isso aí foi colocado em xeque também. É uma daquelas situações em que nós criamos e depois perguntamos, vale a pena utilizar? Criamos os recursos para poder gerar essa fonte naturalmente. Então, como o Leon Denis coloca para nós aqui, ele fala sobre essas forças. Então fala primeiro sobre os estados da matéria, que nós chegamos em 7, que felizmente 3 para nós já basta, não precisa se aprofundar mais que isso. E depois falando também sobre as próprias forças que atuam sobre a matéria, gerada pela própria matéria. Porque não existe nada que não cria nada. Então, a força é criada pela matéria, e a matéria sofre a ação da força. Mas vamos em frente, não precisamos nos aprofundar muito aqui, até porque Leon Denis também colocou uma página só sobre esse assunto, para a gente poder pensar. Condensada em graus diversos, sob seus primeiros aspectos, a matéria perde no estado radiante, que é o estado de plasma, que a gente já viu, várias propriedades. A densidade, forma, cor, peso. Ou seja, ela se torna uma matéria que não pode ser dimensionada, não pode ser mensurada. Nós não sabemos qual é a sua densidade, não tem forma, não tem cor, porque é apenas uma irradiação, não tem peso, não pode ser mensurada. Mas neste novo domínio,
parece estar de maneira muito mais íntima unida à força. Esse quarto estado será o último que a matéria pode revestir? Não, sem dúvida, porque podemos imaginar muitos outros ou entrever pelo pensamento um estado fluídico e sutil, tão superior ao radiante quanto este ao gasoso, e é o estado líquido e ao sólido. Então Leon Denis já previa que no futuro outros estados da matéria poderiam surgir. Nós temos ali mais 3 que são criados, 2 desses 7, os 2 últimos são criados artificialmente, nós não encontramos em estado natural também aqui no nosso planeta. A ciência do futuro, explorando essas profundezas, encontrará a solução dos problemas maravilhosos da unidade de substância e das forças diretoras do universo. Lembrando que para Leon Denis, aqui, pela ciência da época, a matéria, o átomo, era então indivisível. Como o próprio nome diz, o átomo, A significa não, tomo significa cortar. Quer dizer, não pode ser cortado, não pode ser dividido. Só que, na verdade, o átomo foi dividido em várias e várias e várias camadas, estudando, nesse caso, a área da física subatômica. E continuando. A unidade de substância já é prevista, admitida pela maior parte dos sábios. A matéria, nós o dissemos, parece ser em princípio um fluido de sutileza, de elasticidade infinitas, cujas inumeráveis combinações dão origem a todos os corpos. Invisível, imperceptível, impalpável, este fluido, em sua essência primordial, torna-se por transições sucessivas ponderável e chega a produzir, por condensação poderosa, os corpos duros, opacos e pesados que constituem o caráter da matéria terrestre. Então ele fala desde esse fluido que é o mais sutil, no caso do plasma, que era o que era então conhecido, pode sofrer transformações e se tornar denso, da mesma forma que a matéria que nós encontramos hoje, com a sua rigidez, com a sua dureza, com o seu peso, com a sua dimensão. Como acontece nos 3 estados anteriores, onde nós temos o gás, o vapor, por exemplo, produzido pela água, produzido por uma água aquecida, pode ser condensado e virar uma pedra de gelo. Então eu posso soprar o vapor ou eu posso atirar uma pedra de gelo. É a matéria em estados diferentes. E nesse caso, falando sobre o plasma, que é esse fluido não conhecido, Leon Denis também traz ali para nós a ideia de que esse gás poderia, ou esse estado da matéria, poderia sofrer transformações e se tornar material. E por que ele pensa isso? Porque quando nós falamos sobre o estado da matéria no plano espiritual, no caso dos fluidos, por exemplo, o fluido cósmico universal, que compõe, por exemplo, o nosso perispírito. O perispírito poderia se tornar denso, palpável, como nós vimos nos casos de materialização? Poderia, porque nós vimos experiências a esse respeito. Mas como isso aconteceria? Exatamente por causa dessa condensação desse estado fluídico que não é conhecido ainda pela nossa ciência. Até hoje ainda não chegamos nesse ponto. E continua. Esta condensação é, porém, transitória. E a matéria, tornando a subir a escala de suas transformações, facilmente se desagregará e voltará ao seu estado fluídico primitivo. Eis porque a existência dos mundos é passageira. Saídos dos oceanos do éter, o éter, nesse caso, a gente lembra, beleza. Esse éter, a gente lembra, ele é podemos dizer assim que, de um modo genérico, seria aquele 5º estado da matéria. A 5ª essência, como normalmente nós ouvimos nas afirmações ou nas ideias esotéricas, ideias espiritualistas. Isso porque, na época dos gregos, nós tínhamos 4 elementos gerais no universo todo. E o universo, naturalmente, conhecido que era apenas o nosso planeta e as estrelas que eram observadas. Então era o fogo, a água, a terra e o ar. Esses 4 elementos. Essas 4 essências. Mas aí pensava-se assim, se a alma veio do mundo espiritual, já que acreditavam na pré-existência, e após a destruição do corpo físico, ela volta para o mundo espiritual, lá existe então um tipo de matéria que nós não conhecemos. É um 5º tipo de matéria, ou seja, é uma 5ª essência. Então, esse éter não é o éter da química que nós utilizamos
na ciência, nos trabalhos de um modo geral. Mas, na verdade, nós falamos sobre essa quinta essência, que é exatamente essa matéria desconhecida que compõe o invisível, que compõe o mundo espiritual. Então, Leandro continua. Eis porque a existência dos mundos é passageira. Saídos dos oceanos do éter, aí tornam a mergulhar e a dissolver-se depois de percorrido seu ciclo de vida. Pode afirmar-se que na natureza tudo converge para a unidade. A análise espectral revela a identidade dos elementos constitutivos do universo, desde o mais humilde satélite até o Sol mais gigantesco. Nesse caso, bom dia, Lorde, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Nesse caso, a gente lembra que quando foi feito estudos no século XVIII, século XIX, a respeito da astronomia, começava-se então a estudar sobre a luz, observando, por exemplo, naquele uso do prisma, que é aquele que parece ali um triângulo feito de cristal, ele era capaz de decompor a luz do Sol. Então a luz do Sol vinha, batia no prisma e se dividia em 7 cores, que são as 7 cores que nós conhecemos no arco-íris, que também nada mais é do que essa divisão da luz quando passa, por exemplo, por uma gota d'água suspensa, por um vapor de água suspenso no espaço, suspenso no nosso ambiente. Então, nesse caso, foi descoberto então essas irradiações e começaram a perceber que, analisando, por exemplo, as cores de cada astro, porque hoje a astronomia ela consegue determinar a distância de uma estrela, não dos planetas, porque os planetas, infelizmente, não têm luz própria, e é difícil determinar a sua distância. Mas no caso da luz, no caso do Sol, das estrelas que irradiam luz própria, eles conseguiram determinar que cada distância é representada por uma cor. Se eles observam uma estrela vermelha, eles sabem, exatamente pela facilidade, com que a luz chega a determinado ponto, então nós temos ali que ela vem de um lugar mais distante para chegar até nós. Se fosse uma luz mais fraca, uma luz com menor frequência eletromagnética, ela demoraria mais tempo para chegar ou muitas vezes nem chegaria. É o que a gente vê, por exemplo, durante o dia. O nosso Sol é azul e durante o pôr do Sol o céu fica vermelho. A pergunta é, por que vermelho? Exatamente porque a frequência vermelha ela demora mais para se dissipar. É aquela que está na parte mais baixa das frequências eletromagnéticas. Por isso que nós temos o infravermelho, que são aquelas frequências que estão abaixo do vermelho, e no caso do ultravioleta são aquelas mais altas. Então o azul, que é aquele que se dispersa aqui pela nossa atmosfera, é que nós vemos o céu azul. Então muita gente pergunta, por que o céu é azul? Por que o céu fica vermelho? Exatamente por causa dessa composição de luzes, dessas frequências. E no caso das estrelas é a mesma coisa. Uma estrela que está muito distante, ela se apresenta como vermelha. Se é uma estrela que se apresenta com luz azul, significa que ela está mais perto. E isso tudo foi descoberto pela ciência por acaso. Eram aqueles cientistas que estavam ali no século XVII, século XVIII, que de repente olhavam para o espaço através de um telescópio e começavam a se admirar com esses fenômenos. E aí então começaram a determinar através desses estudos. Então por isso que ele coloca para nós aqui a análise espectral, que analisa esse espectro de luz de cada astro, revela a identidade dos elementos constitutivos do universo. Nós temos hoje, para estudar o espaço, não apenas os telescópios, com essas lentes convencionais que nós conhecemos. No caso, por exemplo, dos nossos... grande frase de Yuri Gagarin, Então, desses telescópios que nós temos hoje, dos observatórios, nós temos o telescópio espacial Hubble, que é bem importante para todos nós, porque ele consegue fazer uma leitura do espaço sem interferência da nossa atmosfera, mas também eles possuem alguns equipamentos que não utilizam lentes convencionais. Utilizam, por exemplo, lentes que detectam raios infravermelho, que detectam outros estados, radiação gama, radiação disso, radiação daquilo. Nós temos radiotelescópios que conseguem captar frequências de som ou eletromagnéticas que percorrem o espaço. Então são todos os equipamentos que hoje nós conseguimos utilizar para estudar o espaço. Os cientistas dizem, o Sol é composto de tais elementos. E a gente pergunta, como é que eles podem descobrir isso se eles não estão nem lá perto? Descobriram um planeta que é feito de diamante.
Recentemente foi publicada essa matéria. E a gente pergunta, se nós não conseguimos nem ver esse planeta, como é que eles podem deduzir que ele foi feito de diamante, que ele é composto inteiro de diamante? Exatamente analisando o espectro dessas substâncias, porque o diamante nada mais é do que o carbono. E quando se analisa o carbono, ele tem ali um tipo de radiação. Então conseguimos analisar vários aspectos do espaço, analisando a luz que é irradiada por esses elementos. Como a gente falou, se a matéria é feita de átomo e o átomo possui energia, significa que toda a matéria emite energia. Aliás, essa é uma das questões que nós colocamos, fazendo naturalmente aqui as nossas deduções, estudando o Livro dos Espíritos, naquele capítulo que fala sobre as sensações e percepções dos espíritos. E a gente comentava assim, coloca um espírito dentro de um quarto fechado, totalmente escuro. Será que ele precisaria ficar tateando o ambiente para não bater numa porta? Naturalmente, de uma forma, naturalmente falando genericamente, será que ele bateria numa mesa, se ele chutaria o pé de uma cama, trombaria com a janela, alguma coisa assim, ou ele veria todo o ambiente claro? Pelas suas percepções, ele capta, nós sabemos disso, as energias. E não dependem da luz, porque os nossos olhos, para poder enxergar alguma coisa, nós sabemos, depende da luz. Nós temos ali algumas células que são fotossensíveis, que elas são estimuladas pela luz. Então nós olhamos para um lugar, esse lugar, na verdade, ele é clareado pela luz, e depois essa luz vem em direção aos nossos olhos. É assim que nós observamos. A partir do momento em que eu não consigo ver um objeto, significa exatamente que não tem luz naquele ambiente para poder refletir, porque os nossos olhos dependem disso. Mas e no caso dos espíritos que não têm olhos físicos, e muito menos olhos espirituais, já que os espíritos não têm órgãos físicos? Como é que eles percebem as coisas? Porque eles estão mergulhados num ambiente de fluidos e de energia. E cada um ali tem uma percepção diferente de acordo com o seu distanciamento da densidade física que nós temos hoje. Quanto mais evoluído o espírito, maiores são as suas percepções, pelo fato de poder perceber a sutileza que existe nesse mundo das energias dos fluidos. Então aqui para nós, como ele disse, o deslocamento dos corpos celestes mostra a unidade das leis mecânicas, as leis que nós estudamos, as 4 grandes forças do universo. No caso, a gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca. Não precisamos adentrar nesses estudos, que é só a título de curiosidade. O estudo dos fenômenos materiais, como uma cadeia infinita, conduz-nos gradativamente à concepção de uma substância única, etérea, universal, e de uma força igualmente única, princípio de movimento, da qual a eletricidade, a luz e o calor não são mais do que variedades, modalidades, formas diversas. Aqui uma observação importante. Quando se fala sobre estudarmos todas as matérias, mas todas as matérias serem derivadas de uma única matéria, que é etérea e universal, ou seja, ela é completamente diferente da matéria densa que nós temos hoje, e ela se encontra em todas as partes do universo. Não precisamos fazer mistério com relação a isso, porque os espíritos já falaram de uma substância que compõe tudo o que existe de material no universo. Eles chamavam de fluido cósmico universal. Esse seria o nome que a ciência deveria adotar? Não, chamaram de fluido cósmico universal, exatamente que, analisando o próprio nome, é um fluido, ou seja, não é uma substância material, cósmico, porque se encontra no espaço, e universal, porque se encontra em todas as partes. Então não é um nome que você dá, por exemplo, olhando para aquela mistura de cacau com açúcar com leite que vira chocolate. Então o nome fluido cósmico universal é exatamente o nome que define essa substância, pelo menos da forma que nós podemos entender. Se os cientistas, se os espíritos, se outras religiões adotam outra terminologia para poder identificar essa substância, não tem problema. Mas é importante lembrar que tudo tem esse princípio, e é aí que nós entramos na parte da ciência, quando os cientistas falam daquele bóson de Higgs, a menor partícula estudada até então, que é chamado por eles, inclusive, como a partícula de Deus.
Por que a partícula de Deus? Porque eles deduzem que essa seja a menor partícula existente no universo. E, consequentemente, é uma partícula que vem de Deus. Esse é o nome que dão. E além dessa matéria, nós temos também a própria força, igualmente única, princípio de movimento, quando ele fala sobre a força gravitacional. Aqui faz uma observação, deixa eu ler aqui o rodapé para nós. Eis o que diz Berthelot na Origem da Química. Da mesma forma que os 4 elementos dos antigos, os fluidos elétrico, magnético, calorífero, luminoso, que se admitiam há meio século, já hoje em sua substância não oferece base de discriminação, pois está reconhecido pelos progressos da ciência que todos eles se reduzem a um só elemento, o éter. Mais uma vez, esse éter pode ser chamado também do fluido cósmico. Entretanto, o éter dos físicos e o átomo dos químicos também a seu turno são descomponíveis para darem lugar a concepções mais elevadas, que tendem a explicar tudo somente pelos fenômenos do movimento. Segundo G. Le Bon, a matéria e a força mais não são que 2 aspectos da mesma substância. A matéria é a força condensada, e a força é a matéria dissociada. E esse é o entendimento que se tinha naquela época. E não mudou muito de lá para cá, somente alguns detalhes. É assim que, em sua marcha paralela, a química, a física, a mecânica verificam cada vez mais a coordenação misteriosa das coisas. O espírito humano encaminha-se com lentidão, algumas vezes mesmo inconscientemente, para o conhecimento de um princípio único, fundamental, em que se unam a substância, a força e o pensamento de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão algum dia de surpresa e admiração. Estudando naquele período de Kardec sobre a influência dos espíritos e também sobre o magnetismo, lembrando que o magnetismo poderia produzir fenômenos que são bastante interessantes, que eram bastante interessantes, como no caso, quando as mesas girantes começavam a ser observadas naquela época. A gente lembra que essas mesas girantes era mais ou menos um fenômeno, só para a gente poder fazer uma revisão rápida, mais ou menos aquilo que nós vemos hoje com a brincadeira do copo, em que muitas pessoas se unem para poder brincar, de conversar com os espíritos, de obter respostas e coisa e tal. Naquela época não era um copo, naquela época não era um pêndulo, naquela época era uma mesa que se movimentava. E na Europa, de modo geral, isso era uma brincadeira que todo mundo fazia. Ia na casa de alguém, ia num lugar mais reservado, era na França, era na Alemanha, era na Inglaterra. Aqui no Brasil, registrados fatos em jornais daquela época, do final do século XIX. Então brincavam com isso. Quando chegou aos ouvidos de Kardec, ali por volta de 1855, nós chegamos a estudar sobre isso, ele foi convidado então para poder participar de uma dessas reuniões. E de imediato ele começou então a elaborar algumas teorias que explicassem aquele fenômeno. E ele falava, primeiro, que pode ser força do magnetismo. E esse magnetismo, para quem já assistiu ao filme Magnetismo Animal, falando sobre os trabalhos de Mesmer, que era um médico naquela época, um psiquiatra, que trabalhava com imposição de mãos. E aí então começou a chegar a resultados satisfatórios para aqueles que trabalhavam com isso. Kardec, inclusive, era um magnetizador. Então o magnetismo que era irradiado de uma pessoa, seja através das mãos, seja através do sopro, porque era interessante, imagina assim, alguém para na sua frente, dá um sopro no seu rosto, e você simplesmente cai duro no chão, porque você entrou no estado de transe. Para aquelas pessoas que tinham esse poder de irradiar, essa força magnética, o sopro já era o suficiente. E aí então começavam esses cientistas, essas pessoas que trabalhavam com esses fluidos, começaram então a trabalhar profissionalmente, abrindo consultórios. Da mesma forma que hoje nós temos consultórios que fazem tratamentos alternativos, como reikis e tal, né? Então tinham também magnetizadores. Então Kardec deduzia que a força magnética que irradiava da mão de alguém, colocava-se as mãos em cima de uma mesa, mentalizava para poder irradiar essa matéria, e você podia fazer a mesa levitar. Nós hoje praticamente não vemos mais isso, mas naquela época era comum
E assim nós temos essa informação pelos registros daquela época. E aí, então essa força magnética era o que provocava isso tudo. Depois nós tivemos, estudando um pouco mais já no começo do século XX, até mais ou menos ali 1920, 1930, aqueles que começaram a estudar aquela pseudociência chamada de paranormalidade. Essa paranormalidade, como o próprio nome diz, normalidade é aquilo que nós conhecemos, para é aquilo que está paralelo à normalidade. Então os parapsicólogos começaram então a estudar esses fenômenos de paranormalidade. E aí começaram a perceber que a força do pensamento, no caso, por exemplo, dos fenômenos de telecinesia, tele, como o nome diz, quer dizer distância, cinesia, como estudado pela física, quer dizer movimento. Então é movimentar alguma coisa à distância. Então os telecinéticos, que é aquelas pessoas que tinham essa capacidade anímica de movimentar um objeto à distância, usavam a força do pensamento. E aí nós começamos a fazer uma associação. Fluido, o pensamento e a matéria. Os três trabalhando em conjunto. E é a partir desses estudos parapsicológicos, de fenômenos paranormais, começamos a entender também a força do pensamento. Só que a doutrina espírita, já há quase meio século antes, já começava a estudar o pensamento interferindo no próprio pensamento, como era o caso, por exemplo, das manifestações espirituais. Poderia sim, Loubras, porque é no caso que a gente vê do animismo. Qual é a diferença que a gente já estudou sobre o animismo e sobre a mediunidade? A mediunidade, como o próprio nome diz, o médium, a expressão médium significa meio, intermediário. Se ele é intermediário do quê? Dos espíritos, do pensamento dos espíritos e do mundo material. Então o médium, na verdade, é aquele que faz, né, a intermediação entre essas duas dimensões. No caso do animismo, como o próprio nome diz, vem de ânima. Ânima significa alma. Então é o próprio indivíduo que tem esse potencial. Então o seu corpo físico oferece condições para que o seu pensamento interfira diretamente na matéria. Então todo médium traz para nós um elemento anímico nos seus fenômenos. Mas nem todo paranormal é médium. No caso dos fenômenos que a gente já conhece. Telepatia, telecinesia, a psicopirogenia e tantos outros, no caso própria psicometria. Psicometria é aquele que consegue sentir as energias impregnadas num determinado objeto e ele faz a leitura histórica daquilo que aconteceu. Então um local, um objeto, uma pessoa chega e começa a passar mal, fala assim, olha, eu sinto aqui muita dor, muito sofrimento, muitas pessoas morreram. Na verdade, isso pode ser apenas um fenômeno anímico que ele detecta naquele lugar. Então todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é o médium. Porque para ter médium, para que haja mediunidade, há a necessidade da interferência dos espíritos. Tá? Então aqui o próprio médium seria o agente no caso, mas ele traz a sua contribuição, porque a gente lembra que o médium não é por si só apenas um instrumento para poder fazer com que os espíritos se manifestem. O médium, por ser um indivíduo vivo, consciente, ele interfere de alguma forma nesse fenômeno. Por isso que talvez seja a forma mais correta da gente falar de mediunidade, fenômeno medianímico, misturando mediunidade com a contribuição do próprio médium. E por que não? Médium nada mais é do que operador de telemarketing, né? Só que um telemarketing espiritual para físico, né? Por que não? Continuando para nós, para a gente poder fechar aqui então o que a gente já viu, né? Só para poder reler aquilo que a gente já leu. O espírito humano encaminha-se com lentidão, algumas vezes mesmo inconscientemente, para o conhecimento de um único princípio fundamental, em que se unam substância, força e pensamento, de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão algum dia de surpresa e admiração. Olha nós aqui agora vivendo essa surpresa e admiração, participando desses fenômenos, que cada vez se tornam mais comuns. Não porque, na verdade, eles estão acontecendo mais. É porque hoje nós temos mais conhecimento, pela falta de preconceito. Hoje, não é mesmo preconceito, a gente lembra que um paranormal, naquela época da Idade Média, ele era tido como bruxo. E sofria as consequências disso. Seja um paranormal, seja mediunidade, seja um médium.
ou apenas um médium. Depois o tempo foi passando, as coisas não apenas se tornaram mais tolerantes, embora ainda sofram alguma resistência, mas também por causa da velocidade com que as informações hoje circulam. Hoje, qualquer coisa que acontece na rua, por exemplo, tem ali 50 pessoas com celulares ligados. Imagina você no metrô. De repente uma pessoa no metrô, passando por um processo obsessivo, cai em estado de transe e começa a convulsionar dentro do metrô. Quantos celulares começam a filmar aquilo e colocam depois no Facebook? Não é assim que acontece? Quase que de uma forma instantânea? Então assim, hoje nós vemos que a velocidade das informações, a globalização onde todos estão conectados com todos, fazem com que nós tenhamos mais informações a esse respeito, diferentemente do que acontece naquela época, do que acontecia naquela época. E que uma pessoa vivenciava esse fenômeno, mas sofria preconceito, se escondia, não falava para ninguém, ou quando alguém ficava sabendo a informação demorava muito tempo para chegar do outro lado. E assim vamos. Então estamos hoje vivenciando com maior intensidade tudo isso que acontece não apenas dentro do meio espírita, mas dentro das religiões, na vida comum das pessoas. Então estamos inconscientemente tendo esse conhecimento. Quando a gente olha, por exemplo, eu não acredito no mundo espiritual, mas eu juro que vi um fantasma. Então a pessoa inconscientemente começa a refletir, começa a pensar um pouco mais sobre a possibilidade da existência dessas novas dimensões, dessas novas condições da matéria. Então não precisamos fazer experiências controladas, experiências profundas e tal. No dia a dia a gente vai tendo contato com isso. Quando se assiste um programa na televisão, principalmente tratando-se dessas ideias de fenômenos, de espíritos, de paranormalidade, desses documentários que as pessoas adoram assistir, que nós adoramos assistir, na verdade, nós começamos a refletir sobre isso mesmo. Não preciso ser um grande estudioso, mas, como diz aquela história, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Esse é um pensamento da cultura espanhola que já vem de muito tempo, que hoje nós começamos a aceitar com mais naturalidade. Né? Pois é, né, Zé? Eu não acredito em espírito, mas se aparecer um fantasma eu corro, simples assim. Vamos para o próximo capítulo, 17, dando continuidade aqui ao nosso raciocínio. Falamos então sobre matéria, falamos sobre o magnetismo, falamos sobre as forças. Nesse capítulo 17 a gente vai entrar nos fluidos e no magnetismo, agora direcionando um pouco mais para os nossos interesses, né, ou para o nosso interesse, para o nosso objeto de estudo, né, o objeto do nosso interesse. E nesse mundo dos fluidos, diz aqui Leon Denis, que se entrevê além do estado radiante, reserva bastante surpresas e descobertas à ciência. Inumeráveis são as variedades de formas que a matéria, tornando-se sutil, pode revestir para as necessidades de uma vida superior. Nesse caso, vida superior, se fala sobre a vida espiritual. Já muitos observadores sabem que fora de nossas percepções, além do véu opaco que nossa espessa constituição apresenta, existe um outro mundo, não mais o dos infinitamente pequenos, porém um universo fluídico, completamente povoado de multidões invisíveis. Só para a gente ter uma ideia da intensidade desse pensamento na nossa humanidade, basta a gente lembrar que nós temos duas linhas de pensamento filosófica no que diz respeito à essência, à vivência de cada indivíduo. Primeiro é o materialismo, que falamos da matéria. E segundo é o espiritualismo, que falamos do mundo espiritual. Quando se fala em espiritualismo, que é uma expressão muito pouco conhecida ou que provoca muita confusão, nós falamos exatamente na simples crença de alguma coisa no mundo espiritual. Portanto, como nós já falamos sobre isso, uma estatística mundial trouxe para nós a informação de que mais de 90% da população acredita em alguma coisa no mundo espiritual. Ou seja, 90% da população tem ali a sua religiosidade, não necessariamente a sua religião, que quando falamos sobre religião, nós falamos sobre instituições. Quando se fala sobre religiosidade, é simplesmente o fato do indivíduo acreditar na existência de Deus e ele deseja essa conexão.
Então mais de 90% da população mundial acredita no mundo espiritual, seja de que forma for. Seja no sétimo céu, Shangri-La, seja no Hades, seja no nosso lar, seja no paraíso, seja onde for. Acredita que tem alguma coisa. Mas a pergunta é, supondo que eu acredite na existência do mundo espiritual, nos moldes, por exemplo, do pensamento tradicional do cristão, onde tem céu e inferno, quando eu falo em céu, o que eu penso exatamente? Aquele lugar cheio de nuvens, aquelas nuvens que parecem algodão. Falo de um trono, falo de um homem sentado nesse trono, falo dos anjos ali tocando harpas. Muito bem, essa é a estrutura que eu imagino. E cada filosofia traz ali um pensamento diferente, inclusive o espiritismo também. Independente do que tenha no mundo espiritual, a pergunta é, do que ele é feito? Se eu tenho um trono, esse trono é feito do quê? De madeira, de tijolo, de concreto, de ferro, de ouro, de diamante, do que é exatamente? Se por acaso eu falo dos anjos, os anjos são feitos do quê? É aí que a gente começa então, dentro desse pensamento que Leon Denis traz para nós, falando sobre esse mundo dos fluidos. Que a matéria, que se apresenta de formas variadas, é uma necessidade da vida superior. É alguma coisa que existe além do mundo físico que nós compreendemos. Embora muitas vezes, dessas tantas filosofias, nós costumamos materializar o mundo espiritual. Quando falamos, por exemplo, sobre o inferno, que eu trouxe para vocês aqui até há alguns anos, mas muitos de vocês devem conhecer, uma pesquisa feita na Islândia por geólogos, estudando, principalmente porque a Islândia nada mais é do que uma grande ilha vulcânica, começaram então a estudar a movimentação das placas tectônicas que compõem aquele pedaço do nosso planeta. Já que há movimentação de placas, existe também barulho. E aí fizeram um buraco no chão, profundo, e depois desceram o microfone para gravar o movimento das placas. E eis que captaram então um barulho que parecia vozes. Aqueles gemidos, aqueles gritos. E aí não deu outra, né? Não prestou. Esse áudio começou então a proliferar pela internet como sendo o som do inferno. E aí, principalmente dentro de algumas religiões, começaram a difundir isso em jornais, em sites, dizendo: o inferno existe. E aqui está o som dele. Pesquisem na internet quando vocês puderem. Coloquem lá, né, o som do inferno Islândia. Aí vocês vão ouvir esse áudio. E aí usaram esse áudio para poder justificar a existência dessa dimensão material que existe dentro do nosso planeta, onde existem almas sofredoras vivendo por toda a eternidade. Por isso, então, a gente vê que nós materializamos. Aí vocês vão me perguntar, mas esse áudio é verdadeiro? Isso aí deve ser alguma coisa criada em algum lugar, alguma invenção. Simples assim. Então começamos a observar que nós materializamos também o mundo material, o mundo espiritual. Mas vamos lá. Já muitos observadores sabem que fora das nossas percepções, além do véu opaco que nossa espessa constituição apresenta, existe um outro mundo, não mais o dos infinitamente pequenos, porém um universo fluídico completamente povoado de multidões invisíveis. Então Leon Denis coloca para nós que não mais aquele mundo invisível que a biologia descobriu através dos estudos dos micro-organismos. Lembrando que naquela época em que Kardec lançava a literatura espírita para falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, nós tínhamos outros pesquisadores, como por exemplo Albert Sabin, que fazia pesquisas sobre bactérias, sobre vírus e tudo mais. E aí falaram assim, além da matéria que nós conseguimos ver, existe também uma matéria que nós não podemos ver, que é a matéria dos infinitamente pequenos. Só que Leon Denis vai além. Falava que além dessa matéria microscópica, nós temos também uma matéria fluídica, que nós não conseguimos ver, e que traz para nós multidões invisíveis e estruturas que nós sequer imaginávamos. Hoje nós conseguimos ter alguma ideia, através dos nossos estudos, por exemplo, do próprio corpo fluídico que os espíritos possuem, de suas vestimentas, como já foi comprovado nas experiências de Kardec, experiências mediúnicas que ele fazia, que os videntes são capazes de perceber. Então vemos ali também que o mundo invisível é composto por esse universo fluídico. E continua.
seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais, vivem junto de nós, testemunhas mudas dos nossos atos e só manifestando a sua existência em condições determinadas, sob a ação de leis naturais, exatas, rigorosas. E importa penetrar o segredo dessas leis, porque de seu conhecimento decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da Terra e a ordem das sociedades. É esse o domínio da psicologia experimental. Outros diriam o das ciências ocultas. Algumas expressões que são utilizadas para definir o mundo espiritual. O mundo sobrenatural. O que é o sobrenatural? Sobre é o que está acima. Natural é aquilo que nós compreendemos, que faz parte das leis conhecidas. Quando nós afirmamos que existe o sobrenatural, é alguma coisa que não é natural. E, portanto, o mundo espiritual é visto como sobrenatural. Através dos nossos estudos, vemos então que existem leis naturais que regem não apenas o mundo físico, mas também o mundo invisível. Portanto, é um mundo natural. Então não existe nada de sobrenatural naquilo que já é natural. Só que quando nós encontramos hoje religiões, crenças, mitos, folclores que falam sobre esse mundo desconhecido, nós entramos então naquilo que é sobrenatural, naquilo que é extraordinário. Ordinário é aquilo que está dentro da ordem. Extra é aquilo que está fora da ordem. Portanto, o mundo espiritual também é visto como sobrenatural e visto como extraordinário. Aquilo que é metafísico. Metafísico já é uma expressão correta. Meta é o que está além. Físico é a matéria. O mundo espiritual, sim, é metafísico. Mas ele não é sobrenatural. E no mundo espiritual, como Leon Denis coloca, existe ali os sobre-humanos. É aquilo que está acima dos encarnados. E isso sim está correto. Então vemos essas expressões, temos que entender exatamente aquilo que significa. E do porquê delas serem utilizadas. Se nós falamos de alguma coisa desconhecida, sim, obrigado Cindizinha, sim, falamos do sobrenatural. Se nós falamos de algo que é compreendido, que é conhecido, falamos daquilo que é absolutamente natural. Fernanda colocou para nós, somos energia inteligente encarnadas. Precisamos da matéria para nos manifestarmos, mas chegamos à condição de seres de onde seremos energia inteligente sutil sem traços de materialidade. Fernanda, essa é a questão. O que nós entendemos de traços de materialidade? Durante um certo tempo, aqui no Pautalk, já há alguns anos, lembrando que agora, no mês de agosto, a nossa sala faz 10 anos de trabalho, mas existiam outras salas que trabalhavam bem antes da gente aparecer, mas naquele período, naquele começo, muitas salas promoviam debates espíritas. Algumas vezes debates um tanto quanto calorosos. Mas, nesses debates, falava-se então sobre o perispírito. O perispírito é um corpo fluídico necessário para os espíritos interagirem com a matéria. Essa era essa afirmação. Muito bem. Se por acaso um espírito se torna um espírito puro, a pergunta é, ele necessita de perispírito? Ou ele perde o perispírito e fica apenas com sua essência espiritual? Esse foi um debate que durante muito tempo aconteceu aqui nesses grupos, como acontecia em casas espíritas, em debates em congressos e tudo mais. Os estudos então começaram, Pois é, né, Zé? Então, assim, mas não é sobrenatural, tá? Então, assim, nesse caso, a gente começou a chegar à conclusão seguinte, isso inclusive com as instruções dos espíritos, que Kardec fala sobre isso no livro A Gênese, que é o próximo livro que a gente vai estudar depois aqui depois da morte. Que, na verdade, o espírito nunca perde o seu perispírito. O perispírito vai se tornando cada vez mais denso, cada vez mais sutil, que chega um momento em que ele se confunde. Se confunde com o próprio espírito. É o caso daqueles espíritos que alcançaram a mais alta hierarquia evolutiva no plano espiritual. Se ele tem um perispírito, ainda que seja o mais sutil, e o perispírito é a matéria, significa que a matéria nunca se desvincula do espírito. Pelo menos os fluidos, não a matéria de uma forma como nós entendemos. Outros estudos, inclusive, desenvolvidos, fazendo pesquisas sobre livros de Kardec, sobre algumas explicações que André Luiz traz do plano espiritual, que são informações importantes a serem estudadas,
nos levam a uma conclusão de que, inclusive, o próprio espírito é formado de alguma coisa. Lá no Livro dos Espíritos, no começo, naquela parte científica do início, os espíritos falam que o espírito se assemelha a alguma grande flama vermelha, uma chama de fogo. Porque ele não tem forma, mas ele tem assim aquela aparência que os espíritos poderiam ver. Se ele tem uma aparência, significa que ele é alguma coisa. Se ele é alguma coisa, então ele tem fluido. Então chegou à conclusão de que, quando se fala sobre Deus, o princípio inteligente e a matéria, ou seja, Deus, espírito e matéria, o espírito, embora seja um princípio inteligente, ele é feito de alguma coisa. E essa coisa nada mais é do que um tipo de matéria. O fluido cósmico universal, ele tem ali propriedades que nós sequer imaginamos. Como eu falei para vocês, nós conseguimos chegar aqui a 7 estados da matéria. E quando se fala sobre o fluido espiritual na sua condição mais pura? Nós estamos numa distância tão grande de compreendermos isso. E por que estamos nessa distância? Exatamente por estarmos aqui mergulhados no mundo físico. Nós não podemos adentrar um mundo fluídico, a um mundo que só pode ser concebido pelo pensamento, se nós estamos ainda com os nossos sentidos mergulhados aqui no mundo físico. Nós só conseguimos perceber de fato aquilo que os nossos 5 sentidos podem alcançar. A nossa visão, eu só posso entender aquilo que eu vejo. A nossa audição, aquilo que eu escuto. O nosso olfato, aquilo que eu cheiro. O nosso paladar, aquilo que me provoca algum tipo de estímulo de sabor. E o tato, aquilo que eu posso tocar. E aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Aí nós temos aquilo que é chamado de sexto sentido. O sexto sentido, de um modo geral, de um modo assim cultural, ele é entendido como sendo a intuição. Mas na verdade um sexto sentido é o sentido que a mente pode captar nessa conexão com o mundo espiritual. Então nesse caso a gente pensa, o espírito, quando ele se torna puro, ele perde toda a matéria? Não. Exatamente porque ele possui perispírito. Se o perispírito é composto pelo fluido, então ele tem fluido. Então nós nunca nos desvinculamos. E mesmo com o perispírito, a pergunta é, do que o espírito é feito? Eu estou apresentando para vocês aqui especulações, perguntas que nós ainda não vamos conseguir encontrar resposta. Mas são perguntas válidas. Ah, mas o espírito não é matéria. Tá, então o espírito é feito do quê? Aí vem aquela resposta clássica, não sei. Se nós não sabemos... Então, vemos ali que tem muita coisa para a gente aprofundar. Estudando aquela primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai conseguir, pelo menos, direcionar o nosso raciocínio para esse caminho. Mas vai ser difícil de nós entendermos alguma coisa que nós não conhecemos ainda. O Brás colocou em cima, viu o parecer de um espírito na Revista Espírita, que o espírito verdade, quando estava na sociedade, era visto só à luz por cima do ambiente. Talvez pela sua sutileza, não pela sua imaterialidade, né, Brás? Por estar numa dimensão diferente, né, não pode ser percebido e tudo mais. É mais ou menos assim, você não consegue ver o oxigênio, mas você sabe que ele está ali. E o oxigênio é composto de moléculas, de uma molécula, ou de moléculas, né? O ar, de um modo geral, é composto de moléculas. Não apenas de oxigênio, mas de hidrogênio, de nitrogênio, de outros gases, de substâncias poluentes, etc, etc. Então nós temos átomos que formam moléculas das mais variadas que compõem aquilo que nós respiramos, que nós não enxergamos, mas está ali, ou seja, numa dimensão diferente. Leonardo colocou para nós, é interessante algumas religiões ensinarem a seus fiéis a acenderem uma vela para iluminar o caminho do espírito. Nesse caso, o Leonardo, como a gente já conversou numa outra vez, nós, pelo fato de estarmos ainda completamente dependentes desses sentidos, desses 5 sentidos que eu comentei com vocês, nós precisamos, inclusive, quando nós nos relacionamos com Deus, estimular esses sentidos. Então, quando eu falo em acender uma vela, na verdade essa vela é aquilo que eu vejo. E quando eu vejo alguma coisa, eu me sensibilizo. Nós não temos fotos de pessoas que nós amamos? E quando nós vemos aquelas fotos, nos trazem em nós um certo tipo de emoção? Quando nós ouvimos uma música, quando nós sentimos um perfume, um cheiro,
quando nós comemos alguma coisa, às vezes a gente come um pedacinho de alguma coisa que leva a gente lá para a infância, numa época em que a gente convivia com pessoas maravilhosas, sentimentos positivos ou negativos. Então a gente vê que as nossas emoções, os nossos sentimentos são estimulados por isso. E por isso, quando se fala de acender, por exemplo, uma vela, ou da pessoa cantar uma música, ou dela segurar um objeto sagrado, ou dela estar num determinado ambiente, ela está, na verdade, estimulando os seus sentidos para poder elevar o seu espírito. É uma necessidade que nós temos. E é uma necessidade que, infelizmente, nós vamos demorar muito tempo, porque até no mundo espiritual, quando você pega um espírito, você vê um depoimento dele, que para ele fazer uma prece, ele tem que elevar as mãos, olhar para o céu, ou ficar de joelhos. Na verdade, o que ele está fazendo é estimulando os seus sentidos, embora ele não tenha mais esses sentidos físicos. Então, na verdade, para a gente poder perder esse, não vou dizer hábito, mas para a gente diminuir essa necessidade, nós precisamos estar numa condição muito mais elevada. Então, quando a gente vê, é importante estar assim. Da mesma forma que nós temos, são rituais, são práticas, da mesma forma que nós temos religiões que falam que uma vela pode iluminar o caminho de um espírito, nós temos ali, no nosso caso, por exemplo, na doutrina espírita, nós temos ali aquele momento em que nós fazemos a nossa prece, ou dão as mãos, ou baixam a cabeça, ou usam roupas brancas, roupas claras. São práticas que nós utilizamos para nos sensibilizar. Não adianta a gente pensar que essa religião está certa, aquela está errada. Na verdade, quanto mais material, quanto mais física é a prática, mais nós estamos apegados à matéria. Isso é verdade. Quanto mais discreta é a nossa manifestação física da fé, mais elevado nós estamos. Mas podemos ter certeza que aqui no mundo aqui na Terra, no nosso planeta, por mais elevado que seja o espírito, ele ainda tem essa necessidade. Eu me recordo, por exemplo, de um quadro de Nossa Senhora que o Chico Xavier tinha pendurado na parede da casa dele. E muita gente fala assim, nossa, mas o Chico, uma pessoa com tanta compreensão, tinha ainda esse apego, ainda mais por Nossa Senhora? Nós não temos aquele apego, mas nós temos outros. Então todos nós que estamos aqui nesse mundo físico, de provas e expiações, até mesmo nos mundos de regeneração, que são mundos mais elevados que o nosso, os espíritos ainda têm necessidade de estimularem os seus sentidos através desses hábitos. Para nossa cura, por exemplo, nós não tomamos água fluidificada. Para muitos de nós, bastava a gente pensar na cura que ela aconteceria. Mas nós temos que tomar alguma coisa. Eu me recordo, só para a gente poder fechar aqui o nosso estudo de hoje, eu me recordo de uma época em que eu precisava fazer um tratamento que era bastante complexo. E, nesse caso, a gente pega aquelas pessoas queridas que estão próximas, que sempre querem ajudar. Aí trazem uma receita de casa, uma receita da avó, porque foi no centro espírita, porque foi numa igreja e coisa e tal. E veio uma amiga nossa, muito querida, por sinal, e me trouxe uma garrafinha de água que tinha sido benzida por um padre. Portanto, era uma água benta. E naquela época eu não estava tão próximo do espiritismo. Na verdade, eu não estava nada próximo do espiritismo. Foi tempos depois que eu comecei a me interessar para poder conhecer um pouco mais sobre provas, expiações, necessidades, resignação, etc. e tal. E aí então, veio com essa garrafinha, com todo carinho, né, com todo aquele amor, falando assim, olha, eu trouxe para você, isso vai te fazer bem, foi lá o padre da igreja que benzeu para você e tal. E para eu tomar aquela água? Só pelo fato dela ter falado que tinha sido benzida, eu tomava aquele negócio, parecia que ele me provocava um efeito estranho dentro da garganta. Porque psicologicamente eu estava assim, aquela água é benta, aquela água não é normal. Se você me desse sem eu saber, eu tomaria assim engarrafadas, não teria problema. Mas aí veio aquela coisa, olha, você toma um copinho por dia, porque isso vai te fazer bem. Eu tomava aquele negócio, aquela água ficava rodando na minha boca, até engolir aquele negócio. Por que isso tudo? Porque nós temos ainda essa resistência. O nosso pensamento ainda interfere muito na matéria. Então toda vez que nós temos um ritual, uma prática, um objeto que a gente considera sagrado e tudo mais, provoca em nós um efeito. Saindo do mundo religioso, nós pegamos a foto de uma pessoa. Imagina que vocês peguem uma foto de uma pessoa que vocês amam. E aí uma outra pessoa vem, arranca a foto de vocês e rasga. O que vocês fazem? Voa no pescoço dela, né? Mas é só uma foto. É um papel. Um papel que foi pintado por uma impressora, pintado por alguma coisa.
Vemos ali que é simplesmente matéria. A mesma coisa aconteceu naquele caso antigo que vocês se lembram, daquele pastor que chutou uma estátua de Nossa Senhora. Era feita de gesso. Mas o fato de nós estarmos envolvidos afetivamente com aquele objeto provoca em nós um efeito, positivo ou negativo. É o caso dos espíritos. Tá, vai com Deus, Cindizinha. Beijo, obrigado, tá? Quando nós falamos dos espíritos, naqueles rituais, quando você pega um crucifixo e mostra para ele e fala, sai capeta, vai de retro, Satanás. Por que o espírito muitas vezes se sensibiliza com aquilo? Porque ele ainda tem esse apego com a matéria. E o objeto provoca nele um efeito que provocaria no encarnado, porque na verdade ele está, como a gente já comentou, com a consciência encarnada. Então ele tem medo daquilo. Coloca sal na porta da sua casa que ele não entra. Muitos espíritos têm medo de sal. Faz uma estrela que nenhum demônio vai entrar. Muitos espíritos têm medo dessa estrela. Mas como Kardec lembra lá nos pactos, no livro dos Espíritos, não há nada, nenhuma palavra sacramental, nenhum tipo de objeto sagrado que vá provocar um efeito sobre o espírito. Isso se o espírito não for materializado. Ou seja, se não tiver o pensamento materializado. Então isso provoca em nós por quê? Porque os nossos sentidos ainda são muito estimulantes. Alho, crucifixo, água benta, um livro sagrado, uma roupa, sei lá, qualquer coisa que vocês imaginarem. O espírito, ele simplesmente é pensamento. Não há nada que possa fazer, nada que o mundo físico possa atuar sobre ele, se ele não deixar. Pois é, mas a gente vê esses amuletos dos mais curiosos, Luciana, que a gente tem por aí. Por que isso tudo? Porque na verdade é um efeito psicológico que provoca sobre nós, porque nós temos ainda essa sensibilidade. O Brás colocou, na hora que vi aquela reportagem, pensei, coitado desse pastor, vai ser vítima da mente coletiva contrária, aquele ato infame, né? Pois é. Na verdade, atraiu pensamentos extremamente negativos para ele próprio por causa daquele ato. Mas o que ele fez, na verdade, o que ele queria fazer, ele fez, vamos dizer assim, ele fez a coisa certa do jeito errado. Porque ele queria dizer o seguinte, que a sua fé não depende de um símbolo, não depende de um ídolo. A sua fé é algo subjetivo. Mas ele quis fazer graça na televisão, chutar uma santa. Pela Constituição, isso é uma agressão. Pelas leis humanas, ele deveria ser preso. Eu acho que ele foi preso naquela época, foi processado, alguma coisa assim. Leonardo colocou, na verdade, que o elemento fogo da vela é hipnótico, algo que mexe com os nossos sentidos mais primitivos pela visão. Por isso que eu falei para vocês, a vela, o fato de você olhar para a vela, olhar para a luz da vela, provoca um efeito sobre você. Mas e se você, por exemplo, não tivesse a visão? Eu colocaria um crucifixo na sua mão, e você, pelo tato, saberia que está tocando um objeto. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Tem um tanto aqui para a gente estudar, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vê que cada frase que é colocada aqui para nós, Leon Denis vai falar um pouquinho sobre hipnotismo, sobre magnetismo também um pouco mais, a gente vai depois voltar a abordar. Mas a gente vê assim que só de começar esse assunto a gente vê quanta coisa se tem para falar. O quão importante nós abrirmos a nossa mente para absorver esses conhecimentos, essas informações que chegam para nós, de um mundo que nós muito pouco conhecemos. Importante isso para nós. Vamos lá então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Deixa eu ver aqui. Tá, hoje é dia 16. Tá, então daqui 2 semanas nós temos o tema livre, antes que eu me esqueça. Bom, no nosso próximo encontro então vamos voltar. Vamos reiniciar aqui esse capítulo 17, os fluidos e o magnetismo, para a gente aqui fazer com que o nosso pensamento se desenvolva só dentro desse campo, do magnetismo e do hipnotismo também, que é bem interessante para nós. Fechando por aqui então, eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer o encerramento aqui para nós, e daqui a pouquinho a gente volta. Você pode subir, Sil? Vamos lá? Tá, lembrando que amanhã nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Nós estamos falando sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Nós, na verdade, estamos falando sobre o resumo das filosofias de Sócrates e Platão. Trouxemos aqui 3 itens, falando sobre a pré-existência da alma, falando sobre
a vida no mundo espiritual e outras ideias que os gregos já alimentavam naquela época, antes de chegar o próprio cristianismo, né, já que Sócrates e Platão viveram ali por volta de 5 séculos